Eu creio que está sendo bênção tanto para vocês quanto para mim, porque a gente também recebe a espada, a palavra, ela corta para os dois lados. Glória a Deus. Lá em Hebreus, capítulo 4, fala que ela é como um bisturi que separa juntas e medulas. Amém. Mais afiada que espada de dois gumes. Então ela corta para um lado e corta para o outro. E bem afiada, onde cada um de nós precisamos. Amém. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Amém. E para o preletor, normalmente, aquele que está ensinando, ou está pregando, ou está ministrando, às vezes corta 3, 4, 5 vezes, né? Depende do número de vezes que a gente lê a palavra, estuda ela e debruça sobre ela. Ela vai cortando mais fundo, vai cortando mais profundo. E é assim mesmo que funciona. Eu amo ministrar a palavra de Deus, eu amo pregar a palavra de Deus, eu amo ensinar a palavra de Deus. Principalmente porque ela corta em mim primeiro. Amém. Principalmente porque eu preciso me aprofundar nas Escrituras para ser ministrado naquilo que Deus quer trabalhar em mim, para fluir através de mim aquilo que Deus tem para aqueles que Ele coloca na minha vida, coloca na minha mesa, coloca na minha frente. E o poder dele se aperfeiçoe em mim a cada dia. E é assim com cada um de nós que queremos ensinar a palavra, ministrar a palavra, pregar. Eu não estou falando aqui nada que é um segredo. Muito pelo contrário. Ele continua trabalhando da mesma forma em cada um de nós. Amém. Porque ele é imutável. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e vai ser eternamente. Ele é o princípio e ele é o fim. Nada do que foi criado não foi criado sem ele. Foi tudo criado por intermédio dele. Criado nele. Aleluia. Tudo que nós entendemos, que a nossa vista alcança, foi criação dele, deixado para nós, para desfrute da humanidade. Os lindos céus azuis do inverno, ele deixou para a gente contemplar o firmamento. As montanhas esverdeadas, campinas, o sol que bate na costa e faz aquele reflexo lindo e que agora a gente gosta de admirar, tudo isso ele proporcionou para o nosso deleite, para o nosso desfrute, para a nossa apreciação. Glória a Deus. Ele deu tudo isso para nós. Por quê? Porque ele quis. Simplesmente porque ele quis. Porque ele quis que os seus filhos tivessem do melhor dessa terra. Amém. Por isso que implantou seus filhos primeiramente no jardim que tinha tudo, mas pela queda do homem nós fomos tirados do jardim. Mesmo assim, até hoje, o Senhor nos persegue, porque Ele quer estar junto com a sua criação e proporcionar o melhor dessa terra para nós, até que a gente tenha o melhor dele na eternidade. Porque aqui nesse plano físico a gente não vai conseguir desfrutar do melhor que Deus tem para nós. Um corpo incorruptível, onde não vai ter mais problemas, não vai ter mais circunstâncias, nem distrações. A gente só vai precisar adorá-lo, contemplá-lo em todo o tempo. Eu não lembro agora exatamente quem foi que falou, mas tem um pastor que tem uma frase que diz o seguinte: eu preciso me esforçar em adorar a Deus todos os dias, em meio a todas as circunstâncias, adversidades, problemas,
distrações que eu tenho aqui nessa terra. Porque quando eu chegar na eternidade, não vai ter mais nada disso. É uma oportunidade única de eu adorá-lo e dizer que Ele é a primazia da minha vida em meio a todas as circunstâncias que estão à minha volta. Aleluia. É dizer para Ele que, meio a tudo que está à minha volta, nada mais importa a não ser adorá-lo, a não ser Ele. E a gente sabe o quanto é difícil. A gente sabe o quanto é difícil. Por isso que a gente só vai ter essa oportunidade nessa vida de fazer isso. Porque depois que a gente for para a eternidade, não tem mais dificuldade. Não tem mais conta para pagar. Não tem mais tristeza. Não tem que acordar cedo para ir para o trabalho. Não tem que correr para pegar o ônibus, ir para o posto de saúde. Não tem mais nada. Só adorá-lo. Só adorá-lo. Então nessa vida que você tem aqui, é a única oportunidade que você vai ter de adorar Ele e colocar Ele como primazia da sua vida em meio a todas as circunstâncias contrárias. E mostrar que o teu coração é totalmente dele. Que a sua vida é totalmente voltada para Ele. E nada mais importa. Nada mais importa. Nada mais. As circunstâncias, elas passam. Os problemas passam. E vão deixar marcas e ensinamentos para você, porque assim Ele o fez. Para você crescer, para você amadurecer. Mas adorá-lo em meio a tudo isso, somente nessa vida. Depois não. Como a gente gosta do nosso evangelho, é só ir para a glória. É só ir para a glória. Acabou as lutas. Você venceu. Chegou lá. Então aproveite a oportunidade que você tem todo dia. Todo dia. De meio a toda a sua adversidade, toda a sua loucura dos nossos dias, né, cada vez mais acelerada, dá glória a Ele. Amém? Amém. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, vamos falar de um livrinho hoje, né, pra gente fechar. Eu acho que agora de noite o negócio vai apertar um pouco mais. Abre sua Bíblia comigo em Ageu. Está na Bíblia, tá, gente? É um livro de um profeta. Está na Bíblia. Não é muito falado, mas está na Bíblia. Eu ia falar o livro anterior, mas não ajuda muito, né? Sofonias. Mas fica entre Sofonias e Zacarias. O Zacarias já ajuda um pouco mais. O livro de Ageu tem só 2 capítulos. É um livro bem curtinho. Imagina de Mateus. Mateus, logo que ele atrás, é o Ageu. Mateus. É pertinho já do Novo Testamento. A gente falou sábado à noite, sobre a questão da gente estar conectado com o Pai, conhecendo o Pai, conhecendo o Senhor, conhecendo a sua palavra, para que cada dia mais a gente seja liberto por essa palavra.
ok? Quanto mais você conhecer dessa palavra, mais liberto você vai ser. E isso em todas as áreas da sua vida, inclusive a sua vida financeira. Você não vai ser mais preso, não vai ter mais amarras, não vai ter mais grilhões, correntes te aprisionando. Por quê? Porque quanto mais você conhecer dessa palavra, mais liberto você vai ser. E ao invés de você perecer, a cada dia você vai ganhar a sua vida nele. Porque quanto mais você entrega de ti, da sua vida para ele, mais da vida dele você tem em você. Então você vai passar a ter a vida abundante. Amém, irmão? Amém. Amém? Amém. Hoje pela manhã a gente estava falando um pouco sobre processos, sobre honra, mas principalmente sobre colheita. A gente identificar qual é a colheita que a gente está tendo, para identificar qual é a semeadura que nós estamos fazendo e mudar a semente, discernindo os tempos. Discernindo o tempo de matar a nossa carnalidade, discernindo o tempo de derrubar as fortalezas na nossa mente, discernindo o tempo de estar curado, o tempo de curar os nossos traumas, nossas mazelas, o tempo de curar a nossa alma, né? E tudo que nos aflige, e o tempo de edificar. O tempo de edificar significa assim, rever os fundamentos, ver se tem que dar algum reforço, alguma pilastra, alguma viga, ver se o alicerce está bem firmado, para que a gente possa crescer de uma forma sustentável, firme, para que não chegue em determinado momento da nossa vida e tudo desmorone e a gente tem que começar de novo. Se desmoronou, você está recomeçando, é porque alguma coisa você fez errado no seu fundamento, no seu alicerce. Então a gente estava falando sobre isso aí de manhã. E com isso, edificando a sua vida, firmando as raízes, fortalecendo as raízes, para que tenha sustentação e você possa crescer cada vez mais. Amém? Amém. Beleza. Agora a gente vai falar um pouco, né? Nessa noite, a gente vai afundar um pouco o prego. Vamos falar um pouco de pecado, vamos falar um pouco de passado redimido, tá? Que a gente acha que não tem mais influência, não tem consequência, não faz mais, não tem mais relevância na nossa vida. Muito pelo contrário, muitas coisas do nosso passado são bem relevantes e ainda provocam estragos em nossos projetos, naquilo que a gente está querendo realizar. Então, leia comigo Ageu 1, o verso 5 e o 6. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Tendes semeado muito, recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. É bem forte isso aqui. Todo mundo sabe o que é um saquetel furado? Bolso furado. É, bolso. Né? É que saquetel já era usado naquele tempo, né? Saquetel era a bolsinha de moedas, de dinheiro do tesoureiro. Sabe quando eu falava de Judas, né? Que Judas era o tesoureiro de Jesus e que ele recebia as ofertas, ele colocava isso num saquetel, numa bolsinha, que ele andava pendurado com ela na sua cintura. Quem já viu aqui, quem já assistiu alguns filmes antigos, você vê que as pessoas elas entregavam sacos de dinheiro, grandes ou pequenos. É chamado saquetel. Saquetel. Ou então a pessoa abria o saquetel e tirava a moeda. Então, o que acontece? O saquetel ele tem uma boca. Por que boca? Porque é onde que entra as nossas receitas,
aonde a gente tem a nossa provisão, a gente vai e coloca ali, acumula ali, ok? Então, com isso, você vai acumulando as suas riquezas, você vai acumulando o seu salário, os seus ganhos, ok? Só que quando esse saquetel tem uma descostura no fundo, aí é um problema. E a gente não percebe, aí começa. Daqui a pouco ele está pequenininho esse furo, daqui a pouco ele vai aumentando, a descostura vai aumentando, vai soltando mais linha, até que começa a passar a nossa moeda, o nosso dinheiro, e vai caindo. E aquilo que era nosso ganho vai se perdendo pelo caminho, pelos projetos, dia a dia. Mas, Renato, hoje a gente não usa saquetel, a gente usa conta bancária. A gente praticamente não anda com dinheiro mais. É muito difícil a gente andar com dinheiro, amém, gente? Hoje é muito difícil a gente andar com dinheiro. Você pode abrir uma conta digital, não tem custo nenhum, custo zero, não tem nenhuma manutenção mensal, não tem mais, praticamente hoje não tem mais tarifa de cheque. É tudo digital, cartão de crédito. O cartão de crédito agora cada vez mais é virtual. Você aproxima o celular e pronto, já debitou na sua conta. É cada vez mais virtual. Então, como é que a gente usa, como é que a gente emprega isso aqui hoje? É que acaba que os seus ganhos começam a ser insuficientes para a sua despesa. Você pode ganhar muito, mas não consegue chegar no final do mês. Você ganha uma quantidade considerável e quase não tem despesa, mas o dinheiro some. Os teus recursos somem. Aquilo que você ganhou com muito custo, com muito suor, com muito esforço, sumiu. É o saquetel furado. Está indo para um lugar em que você não sabe. Quando você vê, o dinheiro já foi embora. Quando você vê, o dinheiro já se perdeu. E as contas ainda não terminaram. O mês não terminou. E aí você não sabe o que vai fazer para pagar suas contas. Chama-se saquetel furado. E tem uma explicação para isso. O saquetel furado normalmente ele acontece mediante as situações que a gente usou com dinheiro, com recursos, de uma forma iníqua, de uma forma pecaminosa, de uma forma fraudulenta. Ou às vezes, de uma forma negligente, ou às vezes fazendo um voto com dinheiro e não cumprindo. E é isso que essa palavra está trazendo para a gente hoje. Considerai o seu passado. Por que considerar o seu passado? Averiguar o seu passado para ver o que tem lá que a gente precisa colocar numa cruz. Para a gente redimir, para a gente consertar, para a gente resolver. Porque isso está trazendo consequências para a nossa vida hoje. E a gente não percebe onde que está o problema. Você faz e refaz a sua planilha todo mês e a conta não fecha. E você não sabe por que está acontecendo isso. Aí a gente não tem a noção de para onde que está o recurso, para onde está indo o dinheiro. Você quer fazer um investimento, fazer uma poupança para comprar uma casa, um carro, abrir um negócio, ou simplesmente deixar lá para numa oportunidade de investimento futuro você fazer essa ação, mas não sabe, não consegue, porque não tem sobra, o dinheiro não sobra no final do mês. Muito pelo contrário, ele acaba não chegando no final do mês.
acaba ficando negativo. E aí a gente não entende que mesmo quando a gente vem para Cristo, o nosso passado precisa ser redimido. Lá em 2 Coríntios 5:17 diz o seguinte: aqueles que estão em Cristo Jesus são nova criatura. E eu não preciso mais considerar o meu passado. Só que a interpretação que dão para esse versículo, ela é equivocada. Equivocada por quê? Porque você só pode se tornar nova criatura em Cristo Jesus depois que você tem todo o seu histórico redimido. Onde que está isso, Renato? Está lá, em 2 Coríntios, capítulo 4, e no 5, até chegar ao 17. Então usaram um versículo para fazer uma doutrina. Ou por que todos aqueles que vieram para Cristo, se batizaram, as coisas não começaram a acontecer logo de pronto? Poxa, mas eu já estou em Cristo Jesus, eu já me batizei. Minhas contas foram pagas. O recurso foi disponibilizado, mas a conta ainda não foi paga. Como assim? O recurso foi disponibilizado para você ir lá e buscar ele e levar ao seu credor. Na linguagem mais bíblica, você tem que ir a Cristo, se arrepender, pedir perdão pelos seus pecados, cada um deles. Liberar as pessoas que te ofenderam, fazer caminhos de volta, remissões, pagar as dívidas, colocando todas elas numa cruz. Então tem vários procedimentos para você executar. Se não ficou muito claro dessa forma, deixa eu explicar de outra então. Quem é aqui da época do carnê? Tinha carnezinho? Sim. Carnezinho do carro, da casa, da geladeira, da máquina de lavar, não é? Do tênis. Do tênis, da sapataria. Das Bahia. Da casa, esse daí é famoso. Né? Tinha da Magalu também. Que naquela época nem era Magalu, era Magazine Luiza. Os mais novos aqui, ó, não, só conhece cartão de crédito. Ah, eu conheço mesmo. Conhece cartão de crédito. Beleza. Você tem uma dívida lá, você esqueceu aquela dívida e você veio para Cristo. Aceitou Jesus, recebeu Cristo como seu Senhor e Salvador, se batizou. Agora eu sou uma nova criatura. É isso que a teologia de alguns fala. Que você se batizou e está tudo certo, acabou. Acabou os seus problemas. Você não tem mais problema. Aquele carnê era só figura da sua imaginação. O carnê sumiu. É assim que funciona, gente? O carnê está lá para pagar, não está? A dívida está lá para pagar, não está? E o que você tem que fazer? Pagar. Só que agora você vai ter o recurso. Aí você tem que pegar o recurso em Cristo. Mas tem que ir lá pagar a conta. Porque você veio para Cristo e se tornou uma nova criatura, a sua conta continua lá pendurada para você acertar. E o credor está esperando um posicionamento seu. Espiritualmente é a mesma coisa. Todos os nossos delitos e pecados que nós cometemos antes de chegar a Cristo, antes da gente conhecer a Cristo, são boletos vencidos que estão lá para ser pagos. E o credor, que é Satanás, está esperando a conta. Está esperando você pagar essa conta. Só que agora a provisão chegou para você, porque teve um que se compadeceu de você, se condoeu de você e morreu no seu lugar,
pelos seus delitos e pecados e Aleluia. derramou o seu precioso sangue. Aleluia. Só que você tem que ir lá pegar esse recurso. Como é que você pega esse recurso lá em Cristo? Você vai para a sua cruz. O que é que ele falou lá na sua palavra? Cada um tome a sua cruz e siga-me. Então cada um de nós temos a nossa cruz. Para que cada um de nós temos uma cruz? Por que cada um de nós temos uma cruz? Para que serve essa cruz? Se ele morreu na cruz por nós, por que a gente vai ter uma cruz? É porque a gente segue o modelo dele, ele teve a dele. E ele deixou uma para cada um de nós, para a gente morrer nela. Para a gente morrer. Quem é que tem que morrer nessa cruz que ele deixou para cada um de nós? Quero ser bem didático. A velha criatura. A velha criatura. Quem é a velha criatura? Ué, mas eu desci as águas e ressurgi e a velha criatura não ficou lá? Como se fosse. Ué, ela reviveu, ressuscitou, essa velha criatura? O batismo, gente, ele é a sua confissão de fé pública, onde você morre para a velha criatura e ressurge uma nova criatura. Amém. Esse é o simbolismo maior do batismo nas águas. Porém, tem que haver o quê? Uma conversão. Você tem que começar a converter a sua alma à palavra de Deus. Você tem que começar agora a ter uma renovação da sua mente. Uma mudança de pensamento, uma metanoia. Onde aquilo que eu fazia eu não faço mais. Então, se eu não pagava as minhas dívidas antes de vir a Cristo, eu agora vou ser um cristão exemplar, vou ser uma pessoa exemplar, porque eu agora sou embaixador de Cristo, eu represento um reino. Então, como representante desse reino, eu tenho que ir lá e pagar a minha conta. É responsabilidade minha, não é de Deus, nem de Cristo, nem de ninguém. Essa responsabilidade é de cada um de nós. Porque seria muito fácil eu transferir a minha responsabilidade para Cristo e eu não ter que fazer mais nada. E não funciona assim. A gente tem que resolver os nossos problemas que nós criamos. Amém. E aí é que faz a diferença entre menino e homem. Quem é imaturo e quem é maduro. Quem é maduro vai lá. Morre nessa cruz que você tem, que é sua, para você matar a sua velha criatura que ainda está viva em algumas áreas dentro de você, para você ir lá e pagar o seu boleto. Então, se você tinha desonra aos pais, você vai lá e fala: pai, mãe, eu desonrei vocês, eu desobedeci vocês. Qual é o teu boleto? O teu boleto é de desonra, desobediência. É um boleto de desrespeito. Essa é a tua conta, essa é a tua dívida. Ela está lá para você pagar. Aí você chega para a sua cruz, morre nela, porque aí você morre, mata a velha criatura. Pai, eu pequei contra os céus, pequei contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho, me perdoa. Eu me arrependo. Aí você pegou o crédito para pagar a dívida. Aí chega lá no seu pai, na sua mãe e fala assim, ó: pai, você é a melhor coisa que Deus fez para a minha vida. Você é a melhor coisa que Deus poderia ter me dado. Obrigado por você ter me gerado, mas eu te desonrei tanto. Te desonrei tanto. Eu carrego o teu nome, mas eu envergonhei a sua casa. Aí eu paguei a conta. Aí eu estou pagando a dívida que ficou. Mas Renato, cadê a conta da finança aí? Já começa por essa. Porque desonra aos pais leva para a sequidão. Leva para uma vida de projetos abortados, projetos falidos.
onde o seu território, a sua terra é seca e não produz nada. Você sabe o que é uma terra seca? É uma terra que não tem vida. Mas eu sou uma terra sim, você é uma terra. Adão foi feito da onde? Do pó da terra. O que a palavra fala? Que nós viemos do pó da terra e voltaremos para o pó da terra. A mulher não. A mulher volta para Adão, né? Porque veio dos ossos. Então você é uma terra. Por que o nosso corpo precisa tanto de água? Por que o nosso corpo é composto por mais de 70% de água? Porque a terra precisa ser regada pela água para ela ter vitaminas, para ela ser fortalecida, para ela poder ser irrigada. Porque a água é que ela dá a vida para a terra. A água é que dá a vida para muita coisa. E sem água tudo morre. E quem é essa água? Cristo. A água da vida. Por isso que um ser humano consegue ficar sem comida, mas não consegue ficar sem água. Porque nós somos uma terra e ela precisa ser irrigada. Somente depois de irrigada é que você pode plantar uma semente e ela poder florescer, ela poder crescer, ela poder criar raízes e se tornar uma árvore. Então você é a terra. Então quando você desonra os seus pais, desonra suas figuras de autoridade, desobedece, é rebelde, você vai para uma terra de sequidão, uma terra seca. Vocês já viram como é que é uma terra seca? Ela é rachada, não produz nada, tudo que você bota nela morre, porque ela não tem nutrientes, ela não está irrigada, ela precisa de água, está seca. E só a água faz ela ser fértil. Só a água faz ela ser fértil. Então, se você é uma terra seca, é uma terra que não está produzindo nada, se você é um território que tudo que ser semeado morre e não dá fruto, você pode ter problema de desonra aos pais, rebeldia, desobediência, orfandade. E aí os teus projetos, os teus planos, sonhos estão falidos. Falidos. Nada que você coloque a sua mão brota. Nada que você coloque a sua mão frutifica. Nada que você coloque a sua mão dá resultado. Ou se dá resultado, é um resultado pífio. Vocês já viram uma árvore frutífera com frutos que não desenvolvem? É mirrada. Mirrada. Aí você tem uma vida mirrada e você não sabe por que é. Aí você tem uma vida que os projetos não vão à frente e vai dando uma ânsia, vai dando uma frustração, vai entrando uma neura, que você não sabe o que está acontecendo, você não sabe por que as coisas dão errado, você não sabe por que as coisas não avançam. Mas no seu passado, como está aqui na palavra, considerai o seu passado. Mas o seu passado tem lá desonras, rebeldias, desobediências. Eu não assisti não, mas vocês já ouviram falar daquele filme O Teu Passado Te Condena?
É bem isso. É bem isso. O teu passado está cobrando uma dívida que não foi redimida, você não pagou. O credor está batendo na porta. O cobrador de dívida está batendo na porta. E ele sabe esperar, tá? Se tem uma característica, um atributo de Satanás que todo crente deveria ter, são dois. Chamado um, paciência, e o outro é perseverança. Ele é paciente para esperar o tempo certo de te cobrar a dívida. Opa, peraí, é agora. Pum. Aí tu pensa que tá indo, daqui a pouco ele, opa, peraí, deixa eu passar a rasteira aqui, que isso aqui tá me devendo. Deixa eu lá cobrar minha dívida. Ele sabe. E ele persevera. Persevera. Ele fica lá, só esperando a tua queda. Só esperando a hora que você vai dar a brecha. A oportunidade certa. E te passa uma rasteira. Porque ele tem uma dívida para cobrar, você não pagou. Beleza, mas a gente está falando de finanças. Isso aqui é um exemplo de finanças. Vamos lá então com um exemplo de finanças. Tem vários. Porque quase tudo, praticamente tudo que a gente faz envolve dinheiro. Então vamos dizer que você foi um filho mais exemplar, você foi um filho que obedecia os pais, você é um filho que honrou seus pais, que dá glória a Deus por vida deles. Tudo certo, tudo bacana, mas chegou numa determinada idade e você teve a oportunidade de aplicar alguns golpes. Aí você teve a oportunidade de, dar um jeitinho aqui para tomar uma vantagem. Não, eu posso tirar uma nota menor, né? O valor é 10 mil, mas eu posso tirar a nota de 7, né? 3 mil eu deixo fora da nota, que aí eu não pago imposto em cima dela. Em cima daqueles 3, eu só pago imposto em cima dos 7. É um jeitinho, com dinheiro. Com dinheiro. Ou então, você foi no mercado e o caixa te deixou um troco, né, a mais de 50 reais, mas você não voltou para devolver. Teve a oportunidade e você ficou com esse recurso. Ou então, você foi mais a fundo, como eu estava falando, e aplicou golpes na praça. Enganou pessoas para tomar vantagem, para ter lucro. Ou então uma que é a mais atual. A mais atual agora são as casas de apostas esportivas. E tá lá apostando. O jogador tal vai ganhar cartão amarelo, o outro vai ganhar vermelho. Esse time aqui vai ganhar de tantos gols de diferença. Esse aqui vai sofrer tantos gols. É esse atacante aqui que vai marcar. E tá lá fazendo uma fezinha. Fazendo uma sorte. Alguns movimentos aqui que eu estou falando, eles são ilícitos. E que já demonstram um caráter totalmente deturpado para o engano, para a mentira, para o estelionato, porque é crime. Mas outros têm cara de lícito. Poxa, a casa de aposta é registrada, tem CNPJ. Não estou prejudicando ninguém. Eu não estou enganando ninguém, não estou trapaceando ninguém. Eu estou apostando o meu dinheiro, o meu recurso. Porém, é chamado o quê? Como é que são chamadas essas casas de apostas? Loteria.
Jogo de azar. Tem um problema implícito nisso, que é a questão da motivação do coração. Como é que é a motivação do seu coração para fazer a aposta? Primeiro ponto. Segundo ponto. Normalmente você quer o quê? Ficar rico. Para que você quer ficar rico? E aí vai embolando as motivações. Uma vai levando para outra, vai levando para outra. E tem a questão principal nessa história, que é o mais complicado, que é a questão da dependência de Deus. Você para de colocar a sua dependência em Deus, a sua motivação em Deus, de alinhar o seu caráter e seu princípio a Deus, e fica dependendo de um resultado, de uma aposta, de um jogo. Aí você pensa que não tem problema nenhum, mas você está consagrando a sua vida financeira num jogo de azar. Se você ficou com um troco a mais no mercado, é um tipo de furto. Você não assaltou, mas você ficou com recurso. Já ouviram aquela frase? A oportunidade faz o ladrão? É bem isso. Então, na oportunidade, você, ficou com dinheiro, não tem problema nenhum. Qual o problema? Não, eu recebi a mais. Sim, mas você ficou com dinheiro a mais, sendo que uma outra pessoa vai ser prejudicada, porque ela vai ter que repor isso no caixa. Porque no final do dia, do trabalho dela, ela vai ter que conferir o caixa e vai dar falta, vai dar diferença. E vai ser descontado no salário dela. Então você está prejudicando alguém. E a gente começou a falar então sobre consagração. E aqueles que consagram sua vida financeira para entidades ou pagam para fazer serviços no ocultismo, compram oferendas para santo, investe em amuletos. Veja, tudo é lícito. Não tem nenhum problema nisso. Não é um roubo, não estou defraudando ninguém. Porém, você está consagrando a sua vida financeira a um santo, a uma entidade. Por isso ele fala aqui, considerai o seu passado. O que está no seu histórico de vida que precisa vir para a luz, que está lá em oculto, para ser redimido? Ser colocado na cruz e matar mais uma face da velha criatura. Para morrer e ressuscitar com Cristo. Para quem você ficou devendo algum tipo de recurso e não pagou. Ou você aplicou dinheiro em uma coisa ilícita. Por exemplo, antes de vir para cá, eu estava estudando muito, montando uma aula sobre aborto. A gente não falou nada aqui, mas a gente lidera uma escola de aconselhamento que acontece em uma chácara em Curitiba. E eu estava montando uma aula sobre aborto. E se você teve investimento em aborto? E se você comprou um remedinho para abortar? Você está consagrando a sua vida financeira no altar de morte.
o que vai acontecer com a sua vida financeira? Vai para um saquetel furado. Porque a sua vida financeira vai morrer. Vai morrer. Então a gente precisa considerar o nosso passado. E se você leu aqui no 6 comigo, diz o quê? Quando a gente não considera o passado, a gente não redime ele, a gente começa a faltar. Parece que tem água, mas não sacia. É a conta que não chega, gente, é o dinheiro que não chega até o final do mês. Tem comida, mas não é o suficiente. Você continua com fome. Por quê? Porque o recurso não está sendo suficiente. É insuficiente. E eu vou falar um negócio para você, eu falei já esses dias aqui, o céu não está em crise. Se o recurso não está chegando na sua mão, é porque tem alguma dificuldade com relação à sua vida. Tem algum bloqueio, tem alguma fortaleza, tem alguma coisa impedindo que a prosperidade de Deus chegue na sua vida. E eu citei aqui vários exemplos. Tem um pecado que não envolve dinheiro, mas envolve sequidão de projetos. Então a sua vida profissional vai ser afetada. Você não vai conseguir progredir na sua vida financeira, na sua vida profissional, perdão. E consequentemente a sua vida financeira vai junto, né? Não vai prosperar também. Tem 3 coisas que andam juntas com relação à vida financeira e que não necessariamente envolve a Bíblia diretamente, mas são ciências e atributos de Deus. Estão implícitos os princípios de Deus nisso. Que é o quê? O seu nível de capacitação. O seu nível de conhecimento. E 3 coisas então andam juntas aí. O seu nível de escolaridade, que consequentemente vai fazer com que você consiga crescer profissionalmente, e que você crescendo profissionalmente, naturalmente, a sua vida financeira também cresce junto. Certo, Júlio? Isso não tem como desvincular. São princípios um intrínseco no outro. Se você tem somente um primeiro grau, você vai ter dentro do mercado de trabalho um salário compatível com o seu nível escolar de primeiro grau. Se você tem o seu segundo grau, você vai ter uma renda dentro do mercado de trabalho de acordo com o seu nível escolar de segundo grau. E assim acontece com a faculdade, assim acontece se você tem pós-graduação, assim acontece se você tem um mestrado, se você tem cursos de especialidades, de especialização. Então, o teu salário, a tendência é ele ser cada vez maior. Por quê? Porque o seu nível profissional também vai ser maior, naturalmente. Agora, se você tem um nível escolar muito alto, chegar a ter o terceiro grau, uma faculdade, nível superior, com mestrado, doutorado, cursos de especialização, um profissional altamente gabaritado, mas a tua vida não avança, tem problemas aí. De princípios quebrados, porque o princípio está te quebrando. Isso é uma máxima, é uma lei de Deus. Isso vai acontecer. Se você tiver toda a capacitação necessária para ocupar qualquer cargo profissional de
diretoria e não está ocupando, é porque você está quebrando algum princípio. Aí Deus te segurou. O teu teto espiritual, ó, te bloqueou. Deus falou, ó, não, tu vai só até aqui. Tu tem pendência para resolver comigo. Aí você tem que pagar aquela conta lá, que eu estava falando antes. Tem que saber qual é a conta e lá, ó, tá aqui, pagamento da conta. Porque é impossível você estar cumprindo os preceitos de Deus, cumprindo as leis de Deus, os valores de Deus, o caráter de Deus, e as coisas não estarem acontecendo na sua vida. É impossível. Mas, Renato, por que você fala que é impossível? Porque a palavra me garante isso. E todo cristão tem essa palavra como a palavra da verdade. Então, se essa é a palavra da verdade, ela é a verdade, então ela se cumpre. Então, se ela não está se cumprindo na minha vida, é porque tem algum problema em mim, que Deus está sinalizando que eu preciso resolver. É o que a gente chama de sintomas e causas. Tem um sintoma, eu tenho que achar qual é a causa dela. O que está acontecendo que a coisa não está indo? O que eu estou errando? Qual é o meu pecado? Qual é a desonra que eu cometi para eu ir lá e resolver? Sintomas e causas. Onde tem a febre, eu tenho que investigar para onde está, para enxergar onde está a infecção, onde está a doença, para aplicar o remédio correto. E todo esse remédio está na palavra. De acordo com cada situação. A palavra diz qual é o remédio que você tem que aplicar. Está aqui. Então, o que está acontecendo ou o que não está acontecendo na sua vida, que deveria estar acontecendo, e a coisa não anda, e o projeto não vai, e ele não frutifica, ele não vai à frente, ele não cresce, os frutos são mirrados, a terra não produz. É assim que a gente lida com a vida financeira. É assim que a gente lida com a nossa vida. Porque a gente devia estar produzindo frutos para Deus. E o que a gente está produzindo? A gente precisa ter essa autoavaliação. E eu vou dizer para você, todo dia. É todo dia. Todo dia. A gente não avalia para onde que a gente está indo, qual o caminho que a gente está pegando. A gente não avalia para onde a gente está indo, onde que a gente vai sair. A gente fica andando a ermo, igual o filho pródigo, saiu da casa do pai, exigindo a sua herança, sendo que o pai não tinha morrido ainda. Herança você recebe quando o pai morre, falece. Ele deixa uma herança. Então a gente tem direito à herança depois que nossos pais se vão. Aí ela passa a ser nossa. Esse filho cobrou do pai ainda em vida. A parte dele não era dele ainda. E saiu o quê? Perdido. Foi embora. E foi parar onde? Junto com malfeitores, junto com delinquentes, junto com prostitutas. Caiu na imoralidade sexual, na bebedeira, arrumou um monte de amigo. O problema é que os amigos eram tudo interesseiros. Porque quando ele acabou o dinheiro, acabou a amizade. Mas é só ser, né? Acabou o amigo, cadê o amigo?
Foi embora. Porque quem deu emprego para ele, inclusive, não era amigo dele. Era uma pessoa que estava precisando e ele foi lá e se ofereceu para o trabalho. Não era daqueles que estavam com ele. Então, será que a gente está andando a ermo? Está andando perdido por aí, sem saber para onde que está indo? E aí vai cair numa terra que, além de não produzir nada, vai tomar o que você tem? Isso me lembra um outro texto que está em Provérbios 30, chamado As Sanguessugas. Já ouviram falar das sanguessugas que tem lá em Provérbios 30? Tem 2 sanguessugas lá em Provérbios 30, chamada Dadá. Nunca se saciam. Está lá, Provérbio 30. Tem os filhos de Agur e tem as sanguessugas. As sanguessugas ficam com você até tomar tudo. Até tirar o último vintém, até tirar o último centavo da sua conta. E aí depois que você não tem mais nada para dar para elas te descartam, elas jogam fora. Você não serve mais para elas. Tá meio pesado hoje, gente? Agora de noite, tá? Tá meio pesado? Eu acho que de manhã estava mais leve. Faça uma reflexão. O que está acontecendo na sua vida hoje? A sua vida está prosperando ou ela é uma terra seca? Que está precisando ser regada, está precisando ser regada pela água da vida para ela voltar a ser fértil. João? Não precisa ficar em pé, não. Eu vou te dar alguns minutinhos para você fazer uma reflexão, para você pensar, perguntar para Deus aonde que eu errei, aonde eu estou errando. Pergunta para Ele. Como é que está essa terra? Como é que está o meu território, a minha vida? Ela é uma terra fértil ou ela é uma terra seca, uma terra infértil? Feche seus olhos. Não perca essa oportunidade. Não perca essa oportunidade.
ti. Lamento viver só pra mim mesmo. Lamento não ver que é o meu sustento pra ganhar o primeiro amor. Eu abro o meu coração a ti. Atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Pai, abre os olhos do teu povo, Senhor. Revela, Senhor, revela-te a eles, Senhor, para que eles tenham, meu Pai, uma vida livre, uma vida desimpedida, meu Pai, e que a prosperidade se cumpra, meu Pai. Chegue a vida de cada um aqui, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que as portas do céu recaiam, meu Pai, sobre a vida de cada um aqui, Senhor, nas tuas mais ricas bênçãos, Senhor. Que eles venham, meu Pai, converter, Senhor, o coração a Ti, nas suas motivações, nos seus princípios, na sua lei, Pai. E assim, meu Pai, cumprindo os preceitos da Tua palavra, Senhor. Porque a Sua palavra se cumpre, é verdadeira, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. De águas vivas, brilhante como cristal, e do outro lado estava a árvore da vida, trazendo cura pro seu povo.
acertos com Deus, pague suas contas, pague suas dívidas, para você ter uma vida próspera. Amém? Amém. Vocês repararam que a gente não falou de dízimo e oferta, né? O seminário inteiro. Não foi? Vamos falar agora. Eu fiquei imbuído de ministrar sobre dízimos e ofertas. Aí a gente vai falar sobre dízimo e oferta agora. Qual o problema do dízimo e oferta? Provérbios 11. A Thaís me antecipou os meus versículos 24 e 25, que fala sobre generosidade, fala sobre dar, e fala que aquele que retém, ele empobrece, ele entra na miséria. A minha versão diz assim: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dar a beber será descendentado. Aqui fala abertamente sobre generosidade. Aquele que dá vai ser acrescentado mais. Então você vê que a conta de Deus ela é diferente. Quanto mais você dá, mais você tem. E aquele que retém, perde. Por quê? Porque ele está agindo no espírito contrário de Deus. Que espírito contrário é esse? Porque o espírito de Deus é ser generoso, é dar, abençoar os seus filhos. Porém, no espírito de Mamon é avareza, é reter a riqueza, é reter a bênção. Reter para você é ser individualista, egoísta. Isso é você andar no espírito de Mamon. Mas quando você anda no espírito de Deus, você dá liberalmente. Ser generoso. E é muito interessante porque todo mundo aqui sabe o que é generosidade, amém? Amém. Amém? Amém. Todo mundo sabe o que é generosidade. De uma forma assim, maior ou menor, a gente entende a palavra generosidade. E a palavra generosidade não tem nada a ver com o nível de recurso que você dá, mas tem a ver com o recurso que você tem, mas o recurso que você dá. Você pode ganhar um salário mínimo e ser mais generoso do que quem ganha 10 mil reais. Às vezes quem dá 10 mil reais dá 100 reais de oferta. Não entrega nem o dízimo. Mas quem ganha um salário mínimo entrega o dízimo mais 50% do seu salário. Quem foi mais generoso? Quem entendeu? Quem deu mais? Por isso que Jesus falou sobre aquela viúva pobre que deu as suas 2 moedinhas. E ela deu mais do que todos os outros. Porque os outros davam daquilo que sobrava. Não, ela deu a sobrevivência dela. Ela deu aquilo que ela não podia dar. Mas ela confiou em um Deus que provê todas as coisas, que é todo-poderoso. Porque como é que ela ia comprar agora comida para ela abastecer a sua casa? Como é que ia pagar suas contas de luz, água, telefone, internet? Se ela entregou tudo para Deus, ofertando. E tu vê que ela é honrada até hoje, lembrada como um grande exemplo financeiro na Bíblia. Vocês acham que Deus deixou ela padecendo? Eu não acredito, porque eu não sirvo esse Deus. Um Deus que deixa o outro passar necessidade, sendo que tem um coração totalmente liberado das riquezas, das finanças. Totalmente generoso a Ele. E mais ainda, a gente indo mais fundo, eu fui ainda buscar o que significava a palavra generosidade. Mas Renato, você já não sabia? Eu falei, sabia, eu tinha uma ideia. Eu fui lá no dicionário, eu fui pesquisar estudos e fui me aprofundar sobre o que significava a palavra generosidade.
E aí eu encontrei a etimologia da palavra. A etimologia da palavra generosidade vem de gen, do latim generos. E gen significa, olha que fantástico isso. E gen é o quê? É aquilo que dá vida. É aquilo que gera. Gênesis. É aquilo que faz gerar. Então quem é generoso, o que a palavra está dizendo aqui para nós? Que quem é generoso gera riqueza, gera em Deus provisão, prosperidade. Uau! Então toda vez que você é generoso, você está fazendo uma semeadura no céu e que uma hora você vai ter a colheita. Amém. Porque você está agindo no princípio de Deus, no Espírito de Deus. É lógico, a gente nunca vai conseguir ser mais generoso do que Deus. Porque Ele deu para nós o que era mais precioso para Ele, o seu único Filho. Ele nos deu para que nós todos fôssemos reconciliados com Ele. Então o tamanho, o nível da generosidade de Deus para nós é muito grande. É enorme. Pense nessa palavra. Eu não sei se você tem seu dízimo, sua oferta separada, mas tem uma caixinha, né, o nosso gasofilácio. Olha lá, o gasofilácio. Então, se você tem seu dízimo, sua oferta preparada, separada, você pode trazer aqui. E falando mais propriamente sobre o dízimo, não, pode vir, tá? Enquanto eu falo, não tem problema, pode vir. O dízimo é o básico de uma vida financeira abençoada em Deus. O dízimo é para justamente você combater o gafanhoto, o migrador, o cortador nas suas finanças. É para você proteger aquilo que Deus colocou na tua mão. É o básico. E o dízimo, gente, tem que vir ser trazido no altar. Traga no altar, onde é consagrado as suas finanças, onde é consagrado a sua vida financeira. Estão entendendo, gente? Então, o dízimo, você protege a sua vida financeira, guarda a sua vida financeira, abençoa a sua vida financeira. E a oferta? A oferta determina o tamanho da sua colheita. Quanto maior a sua oferta, maior a sua colheita. Então a oferta é para ser multiplicada, é uma semente de multiplicação que você faz. Agora, quando você retém o dízimo, também você está sendo amaldiçoado. Você está colhendo maldição. A partir daí começa a sua vida financeira a não dar certo, a ser insuficiente. E a palavra nos classifica como ladrão. A gente começa a roubar a Deus. E aí você começa a ser roubado nas suas finanças. E aí você não entende. Mas por quê? Um outro dia eu estava conversando com um rapaz e o carro dele foi roubado, foi furtado. Aí eu fui perguntar sobre as finanças dele. Fui conversar sobre as finanças. Aí ele falou assim, não, poxa, eu sou dizimista, poxa, mas tu vê, Deus estava, só pensei, né, que eu ganhei um pouquinho mais, eu ia reter o dízimo e já aconteceu isso comigo. Eu falei, não, irmão, Deus não faz isso. Não faz isso. Não age premeditadamente para te prejudicar.
Deus só age em cima de uma ação sua. A partir do momento que você age, Ele vai trazer a punição para você, Ele vai te trazer o castigo, Ele vai te trazer a correção. Que o Paulo fala bastante aqui com vocês sobre correção. Aquele que aceita a correção é filho, filho legítimo, tem um coração ensinável. Mas aquele que não aceita a correção é o quê? Filho bastardo, filho ilegítimo. Então Deus corrige o filho que ama. Amém? Amém. Amém? Amém. Então assim, aí eu fui perguntando, eu falei, não, cara, não é isso aí, mas vamos lá. Vamos considerar o passado. Vamos considerar o passado. Você já estava na igreja e ficou retendo dízimo? Ele, não, eu fiquei um tempo sem retendo dízimo. Eu falei, pois é, o problema está aí. Você roubou a Deus e foi roubado. Levaram o carro dele. Carro de trabalho. Então, não pense que não vai acontecer com você. Vai acontecer. Porque aquele princípio que você quebrar, ele vai te quebrar. Mais cedo ou mais tarde, ele vai te quebrar. Amém, irmãos? Amém. Eu quero orar pela sua vida agora. Quero te abençoar.